No intervalo e antes de começar o programa, nós estávamos conversando sobre algo que eu gosto muito, a história da contabilidade, e você é um especialista nisso. O que a história da contabilidade pode ajudar para os contadores e, de maneira geral, ver a contabilidade com outra forma? Esse é um tema que, por vezes, ele não aparece no nosso dia a dia e curiosamente, os contadores formados, né, licenciados no Brasil e no mundo, têm uma baixíssima exposição ao conteúdo de história de contabilidade. Quer dizer, formalmente, nós não somos expostos a uma disciplina, a um curso que leve essa discussão de uma maneira mais densa. Eu vou voltar à sua pergunta para dizer o seguinte: a contabilidade ela é tão importante, ela está ligada ao longo do desenvolvimento histórico, se voltarmos 10 anos atrás, com o aparecimento da escrita, ela está ligada com o aparecimento do sistema numérico, ela está ligada com o aparecimento e sustentação do próprio capitalismo, quer dizer, ela está ligada com movimentos sociais extremamente relevantes para as nações e, por vezes, esses movimentos não são identificados. Então, ao estudar a história de contabilidade, da maneira como eu vejo, eu estou menos preocupado com datas e autores e estou mais preocupado com essa essência de qual é o papel, de fato, da contabilidade. E aí eu faço um gancho para o momento atual, que é o início, a abertura desse programa, a crise que estamos vivendo, né, o desafio que se coloca sobre as empresas e como a contabilidade pode, sim, apoiar esse processo de vencer essas etapas e, de forma criativa e inovadora, apoiar com que os negócios saltem de uma maneira evolutiva para um patamar diferenciado. Então, a história da contabilidade, para mim, é algo extremamente importante, não tem que ser chato, tanto é que nós desenvolvemos um jogo chamado Débora para fazer o apoio ao estudante com relação a esse tipo de educação. E tem um outro assunto que você comentou que gosta muito, ver as coisas ou ver os demonstrativos além dos números. O que é esse projeto seu, ver além dos números? Esse é um projeto, eu tenho muito carinho por esse projeto, é um projeto de quase 10 anos. A materialização mais clara disso é uma palestra que tenho feito para o sistema dos nossos conselhos federal e regionais de contabilidade, aqui no Brasil, fora do país. E é uma chamada de atenção, porque, por vezes, as pessoas e a sociedade enxergam na contabilidade a frieza dos números. Mas a realidade é que a contabilidade tem um poder e um significado muito maior do que os números que estão ali representados. E um exemplo disso é o seguinte: se eu usei para a minha turma de doutorado desse ano o demonstrativo de uma empresa norte-americana chamada Tesla. E lá consta que o seu principal executivo tem um salário de $1. Quer dizer, o que significa o número $1 para o salário do principal executivo? E o que significa aquele principal? Quer dizer, o que está por trás dos números? Quer dizer, o que eu consigo informar e o que eu consigo compreender no aspecto da contabilidade como um sistema de informação ligado à confiança, além dos números? Então, é um projeto que visa chamar a atenção da nossa classe profissional e daqueles envolvidos com a área de contabilidade, direto ou indiretamente, e principalmente os jovens, que estão abraçando a profissão e que, de certa forma, têm um estereótipo muito carregado no início da carreira com respeito à área de contabilidade. Então, esse projeto é um projeto que tem essas características e ir além dos números, né? O nome é Muito Além dos Números, muito além dos números é justamente fazer um salto. Respeitar, sim, os números, respeitar os elementos que estão ali registrados, mas ser capaz, de uma maneira consciente e crítica, avançar a interpretação dos fenômenos que movem aquelas organizações. Professor, a sua vida acadêmica e profissional, ela foi desenvolvida na área de contabilidade. Você comentou comigo que começou em tecnologia e se aprofundou muito na contabilidade. Como você analisa hoje a questão da educação do profissional de contabilidade? No mundo é uma questão que chama atenção e no Brasil não é diferente. Por uma quantidade de tempo muito grande, bastava eu ter obtido a minha licença profissional e que eu tinha a minha licença para operar infinitamente. Isso já é uma questão do passado há muito tempo. Felizmente, no Brasil também, o nosso conselho tem sido muito atuante nesse aspecto. E eu vejo que o profissional na nossa área, talvez mais do que em outras áreas, ele não pode abrir mão
não pode prescindir do processo de educação continuada, de um processo, seja ele formal ou não, eu gostaria que ficasse muito claro isso, mas não pode abrir mão disso sob pena de se tornar obsoleto, sob pena de se tornar extinto. A quantidade de variações que afetam a atividade da contabilidade, de finanças, é tão grande que se eu passar um tempo sem me debruçar sobre isso, eu me torno obsoleto, naturalmente. E não é diferente, por exemplo, em áreas como medicina, como direito, não é uma prerrogativa do contador, é da nova sociedade, da sociedade moderna. Como temos tantas alterações, eu preciso ter esse processo. E é a criatividade do indivíduo que deve aprender e deve se desenvolver, é a criatividade do indivíduo em descobrir os canais apropriados para se fazer esse desenvolvimento e as formas que lhe conferem maior tranquilidade para fazer o desenvolvimento, é desse indivíduo que vai sair, é dessa análise que vai sair a melhor solução. Não há solução empacotada nos dias de hoje para um processo de atualização profissional. E professor, você comentou muito bem a questão do contador hoje, do profissional de contabilidade, precisa enxergar além dos números, precisa enxergar de uma forma bem mais ampla, né? O IFRS é isso, é muito mais a essência sobre a forma, não é isso mesmo? Exatamente, a área passa por uma mudança substancial com essa lógica, né, de olhar mais a essência do que a forma, e isso põe sobre os ombros do contador uma responsabilidade muito maior. Tanto é que os nossos colegas das firmas de auditoria e as empresas ligadas à auditoria vivem um momento delicado, porque eu tenho maior subjetividade, eu tenho mais julgamento presente na configuração das demonstrações contábeis, que torna até difícil em determinados momentos, ou mais difícil em determinados momentos, fazer esse processo de auditoria, que é talvez o processo mais nobre ligado à palavra confiança que mencionei há pouco. Uhum. E a auditoria deve sofrer uma mudança muito grande, eles estão estudando exatamente nesse caminho que o professor comentou. E como que deve ser, ou como é hoje, na sua visão, a participação do contador nas empresas e na tomada de decisão? Eu vejo com bons olhos, eu vejo como crescente essa participação, não pode ser diferente disso. Eu diria que o contador, pela natureza do seu processo de formação, ele é o único, eu vou frisar bem, ele é o único profissional habilitado e que foi preparado para entender não apenas as variáveis do negócio, que são efetivas para o negócio, que geram efeito no negócio, mas a inter-relação dessas variáveis. Eu vou te dar um exemplo. Hoje, a provocação que eu faço nessa minha palestra, que talvez tenha trazido mais desafios para as pessoas, é o que eu posso entregar de graça para o mercado que só a minha empresa pode. Quer dizer, como é que eu posso ter venda de produtos a preço zero e só a minha empresa pode fazer isso? Essa é uma provocação que para a maior parte das pessoas ela não tem uma resposta inicial. E de fato as respostas são muito delicadas nesse momento do tempo que vivemos. Porém, é apenas o contador, e volto a frisar, apenas o contador, sem desmerecer outros profissionais dessa área, porque a formação foi diferente. Apenas o contador que tem condição de listar as variáveis que estão envolvidas nesse processo e articular as relações para permitir entender, por exemplo, que hoje o consumidor, que é beneficiário direto de um produto ou serviço, não é mais quem deve arcar completamente pelos custos de produção daquele bem ou serviço. Quer dizer, o modelo multidimensional de receita é um modelo que deve ser praticado. Então, receita para mim não é apenas preço, receita é mais do que isso. E o contador, ele tem que ter estudado isso, ele precisa saber disso. Professor, nós chegamos já no final do programa, eu pediria então as suas considerações finais. Eu queria falar para os jovens que estão entrando nessa nossa profissão, sejam aqueles que já estão licenciados ou aqueles que estão em processo de licenciamento, que abracem com amor, que abracem com força, é uma profissão pujante. Por mais que ela sofra desafios da dinâmica social, ela tem um futuro brilhante pela frente e não apenas a profissão, mas aqueles profissionais que fizerem bem feito o que precisa ser feito na linha da confiança, terão o seu lugar garantido e terão sucesso não apenas profissional, mas um sucesso pessoal.